Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Estamos iniciando então mais um podcast Conversas no Tabor. Na subida do Tabor, nós conversamos amenidades, mas ao mesmo tempo são assuntos que às vezes são como uma pedra no nosso sapato, né? Que nos dificultam alguns passos na vida. E eu queria então dar as boas-vindas a quem está... Primeiro a você que está aí nos acompanhando, mas também dar as boas-vindas a quem está aqui comigo. Eu sou a Marjorie. Olá, eu sou o Thiago. Eu sou o Vinícius. Oi, eu sou a Larissa. César Augusto. Oi, gente, eu sou a Tati. Oi, eu sou o Everton. E eu sou o Felipe. Então nós vamos iniciar o nosso podcast hoje, que tem um tema também muito interessante, que vai também ajudar talvez muitas pessoas solteiras, moças e rapazes. Indecididos. Indecididos, quem sabe. Mas o tema do nosso podcast hoje será discernimento para o casamento. Como discernir para casar? Como saber que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Como caminhar para nesse rumo? Então, eu queria, como sempre, pedir o César que, por favor, nos dê uma visão geral, nos inicie, né, nesse tema, para que a gente possa começar a conversar. O discernimento para o matrimônio, né, para o sacramento do matrimônio. Eu vou pular, eu vou fazer o caminho inverso. Normalmente a gente pensaria assim, discernimento, buscar a vontade de Deus, mas eu vou começar pela parte mais básica, mais básica, que é as dimensões humanas. A gente já viu, né, a realidade, por exemplo, da cultura. A cultura forma a nossa identidade como pessoa, como ser humano. Vai formando determinados elementos e faz parte dos elementos culturais dar norte sobre a dimensão do casamento. Como discernir um casamento? Isso faz parte da cultura que a gente absorveria normalmente da nossa família, do nosso ambiente ao redor. Então, a primeira coisa que você tem que ver são os aspectos humanos, os mais básicos. Primeiro ponto, se a pessoa a qual você vai se relacionar, ela tem condições humanas básicas de ter um relacionamento a dois. Às vezes, a pessoa ela tem problemas psicológicos que são incapazes. Tem imaturidades crônicas que são incapazes. A pessoa tem desvios de personalidades que não são. A primeira coisa deve ser isso. Você tem que olhar, ser capaz de perceber o que é uma pessoa normal. Porque, por exemplo, vai ter momentos que tem questão de identidade, com quem eu me identifico ou com quem eu não me identifico. Mas por mais que eu me identifique com uma pessoa, se ela não é capaz, e aí eu acho que nessa hora nós temos uma falha que seria mais capaz de ser família, pai, mãe, amigos. É alguém que seja capaz de apontar que aquela pessoa não tem condição de casar. Certo? Às vezes, não tanto dizer assim, essa é a pessoa para você casar ou não casar. Não, isso aí já é uma coisa que deve ser pessoal. Mas antes disso, precisamos entender que existem elementos de pessoas que não podem casar. Certo? Então, tem pessoas, por exemplo, vamos dizer, desvio de personalidades. Vamos lá, que nossa amiga aqui, psicóloga, os desvios aqui que a gente vai lembrar. Eu sempre esqueço dos nomes, né? Pessoa que ela narcisista, psicopata, bipolar. São pessoas que não... Os doidinhos. Tudo doidinho. São pessoas que elas trazem em si, boa parte das vezes, talvez não todas, mas em alto grau, se elas tiverem essas características em alto grau, elas não têm condição de você casar com ela. A primeira coisa, a pessoa tem que ter eu sempre imagino o seguinte, que num número de 0 a 10, uma pessoa, ela precisa no mínimo atingir o número 4 para ser capaz de casar. Tanto você precisa atingir o 4 como aquela outra pessoa. Se ela não tiver aquilo, não vai. Então nós temos um problema de pessoas
que casam com pessoas que não têm condição de casar. A primeira coisa tem pessoas que não é possível casar. Ela não é capaz. Não é porque é com você ou com outra pessoa, ou você não é capaz, não tem capacidade. Primeira coisa é esse, primeiro ponto de discernimento. Aí o segundo ponto de discernimento, já quando a pessoa ela tem caráter, ela não tem nenhum desequilíbrio, ela tem um nível de maturidade mínima, básica, para construir um relacionamento a dois. Que é a capacidade de amor oblativo, de amar uma outra pessoa. Às vezes a pessoa, ela até vai ser capaz de casar, mas ela não seria capaz de casar com 22, ela seria capaz de casar com 27, com 28, porque o processo de maturidade dela não deixa. Tem aqueles que vão passar 30 e 40 anos e vão continuar sem ter capacidade, e tem outros que vão alcançar, mas eles demoram um pouco mais. E nós devemos entender que na sociedade hoje, normalmente os jovens têm um processo de maturidade mais alongado do que era antes, certo? Há 40 anos, 80, 100 anos atrás, um garoto de 18, 19 anos era capaz de casar tranquilamente. Talvez há 20, 30 anos atrás, um garoto de 21, 22 anos era capaz de casar normalmente. Hoje em dia, na média, não seria mais capaz de fazer isso. Não seria, porque tem várias coisas. Primeiro, porque os pais não educam para a maturidade, há uma coisa. Depois ele sofre um problema. É muito difícil você ser maduro sozinho. Certo? Se todos os teus colegas forem imaturos, então você sozinho ser maduro, você vai fazer um esforço triplicado. Porque só você tem que buscar, quando todos mais ou menos têm o mesmo nível, você se sente, você vai lutando junto. Então, existe isso, o processo de maturidade, a pessoa tem que alcançar. A segunda coisa, na verdade, a terceira coisa, é a questão de identidade. Eu preciso me identificar com a pessoa. E a identidade é aquela identidade de construir, a gente podia chamar algo de amizade, de gostar de estar juntos, sabe? De ter o que às vezes não é bem usada essa palavra, mas se for bem usada, cabe. O pessoal gosta de dizer que tem uma química, né? Tem alguma coisa que você gosta de estar, tem um atrativo de estar com aquela pessoa. Estar com aquela pessoa humanamente é agradável. Como é que chama? De vez em quando, quem acompanha casais com mais tempo, você vê pessoas que casaram sem a mínima identidade, às vezes sem ter. Às vezes tem pessoa que te olha, por que a pessoa casou? Fica meio assim. Não tem química, tem matemática. Problema. É só problema. Essa foi boa. Esse é o Everton, gente. Por favor, conheça. Não tem química, Everton. tem matemática. Só a parte de resolução de problemas, né? E tem que ter isso, tem que ter uma identidade. Eu acho que é isso. E isso é meio que... Isso parece com temperamento. Sabe? Você olha para a pessoa e tem identidade. Tem outras pessoas que você não tem identidade com aquela pessoa. Então, se não tiver identidade, dificulta muito. Então, você tem que buscar identidade. Eu acho que a primeira coisa, não é só minhas palavras, é dele, doidinho. Não dá para casar com gente que tem realmente incapacidade. 2, tem que ter maturidade mínima. Isso varia de anos, de pessoa para pessoa. 3, é preciso ter uma certa identidade, é casamento, você tem que ter atração, você tem que gostar, ter uma química, alguma coisa, é física mesmo, é mais corporal, que a pessoa tende com aquela pessoa. 3. 4, que seria, aí já começa as coisas mais elaboradas, cada vão subindo de degrau, que é aí uma coisa de projetos comuns. Quando lá na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, vai dizer, né, que o homem deixa a sua mulher e eles serão uma só carne, a gente sabe que não vira uma só pessoa. Uma só carne é um só projeto de vida. Tem que ter um projeto de vida. Você senta e você diz assim, a pessoa diz assim, eu não quero ter filho, eu quero ter 10 filhos. Não vai funcionar aquilo ali. Aí o cara, não, tem gente que quer enricar. Aí tem gente, não, eu queria ter uma vida simples. Olha, aquilo não vai funcionar direito. Um casal tem que ter um projeto comum de vida.
construir algo. E às vezes você não nota que pessoas que gostam, ela pessoa diz, não, eu quero ganhar um pouquinho de dinheiro e me divertir. Outro, eu quero juntar muito dinheiro. Tem gente que diz assim, no começo, quando você está apaixonado, tem a química, você vai, mas num dado momento aquilo vai gerar várias coisas que não vão mandar. Então, o tempo já que você teve a química, você gostou da pessoa, você conversar com a pessoa, é aquela pessoa que você conta a piada e a pessoa ri. Né? Então, aquela coisa que, uma coisa, os dois estão, legal. Mas, sim, o próximo passo é, qual é o seu projeto de vida? E é o tempo da amizade, até o tempo do namoro, o tempo de dizer, qual é o seu projeto de vida? E começar a ver, tem pessoas que têm projetos de vida muito diferentes. Você fica olhando, assim... Quando a gente encontra os casais depois, conversando, você olha e diz assim, meu Deus, mas por que eles quiseram casar? Um tem um projeto de ele estar disposto a morar em qualquer lugar do mundo para ganhar dinheiro. O outro é aquela pessoa e aquela menina que ficar 500 metros da casa do pai é muito difícil. E casaram. E são projetos completamente desconexos. Então, uma só carne é isso. É a capacidade de sentar e dizer assim, mas qual é o nosso projeto comum? Onde a gente quer chegar? Não é o projeto que é seu ou é meu. Mas qual é o nosso mediano entre eu e você que a gente é capaz de construir juntos? Com jeitos diferentes, algumas adaptações. Você sacrifica um pouco, eu me sacrifico do outro. E a gente constrói uma meta, um projeto em comum. Então, esses seriam os 4 passos humanos básicos para discernir se é questão de casar ou não com alguém. Por último, eu colocaria assim, que seria a parte espiritual, no sentido de discernir. Porque no quarto, ainda que essa história do projeto comum, teria que ter o projeto comum de fé, que também está dentro do projeto. O discernimento é, Senhor, me dá-me luz, porque eu posso estar falhando de um desses 4 graus. Eu gosto muito do tipo, quando eu vou discernir coisas do movimento, coisa, Senhor, nós conversamos isso daqui, nós pensamos, nós decidimos da melhor forma possível. Mas, Senhor, se não for para dar certo, dê um jeito de dar errado as coisas. Quebra nossas pernas para a gente não alcançar aquilo ali. Faz alguma coisa dar errado. Porque, às vezes, mesmo usando todos os meios, há uma falha. É aí que começa o mais elevado dos processos, é pedir o Espírito Santo, luz. Para que se eu fiz, na verdade, é a luz para visitar cada um dos 4 degraus do discernimento. Luz, pode ser que eu tenha errado em alguns. Possa ser que a paixão, eu me ceguei, eu não percebi, eu me encantei demais e pulei o degrau, passei do 2º para o 4º. Então, me dá a minha luz, ajudando o processo para que eu possa tomar a decisão. Então, esse seria o 5º e último passo que a gente poderia ver assim sobre discernir um casamento. Ouvindo você falar, César, eu percebi o quão importante é a fase do namoro, né? Antes de começar a namorar com a Paloma, eu tive um outro relacionamento, durou 5 anos. E quando chegou nesse quarto passo, 4º degrau, tudo ficou totalmente distorcido. As ideias de planos futuros não batiam e tal. Chega num momento que o namoro tem que acabar, né? E aí, era ou avançava, ou virava um noivado para ser um matrimônio, ou tinha que acabar. E naquele momento eu sabia que tinha que acabar para não ser mais nada. Porque todos os planos eram diferentes. A pessoa queria viajar muito, eu não queria viajar tanto assim. A pessoa não queria ter filhos agora, eu já queria para ontem, se pudesse. E assim, a pessoa queria esbanjar da vida e curtir quanto fosse possível, e eu queria algo simples, né? Uma família, constituir uma família, viver ali o máximo confortável possível, mas eu queria algo simples. E aí caiu tudo por terra. Toda aquela química, aquelas coisas que gostava de estar junto, pareciam nada, né? E aí vinha a última dimensão, que era da fé, né? Que ainda assim se compartilhava alguns traços, mas que também já se distanciava, porque
partir do momento que eu me envolvia mais com a igreja, que frequentava mais, que ajudava mais, a pessoa também criticava, dizia que só me dedicava àquilo e tal, também foi um dos motivos que distanciaram. Mas como é importante namorar, como é importante você conhecer a pessoa, conhecer a família dela, de onde ela vem, quais são as origens ali, a história e tal, e como ela, como dizem, né? Veja como a pessoa trata os pais, que é como ela vai te tratar também e tal. E como isso é importante, né? Com a Paloma foi totalmente diferente. Hoje, casados, graças a Deus, eu vejo como eu sou feliz e como foi bom, né, passar por todo esse caminho com uma pessoa antes, para depois encontrar ela e saber como foi bom. Nós estamos falando aqui sobre discernimento para o casamento, né? Não é como nos preparar para namorar. Então, não vou entrar nesse assunto, não é isso? Mas dentro desses 4 passos, para ser sincera, dentro dos passos que o César colocou aí, quase dá vontade de dizer que acabou o nosso podcast, né? Porque dá vontade de todo mundo começar a pensar nesses pontos, avaliar, porque realmente abrangeu todo esse aspecto, apesar deles na vivência prática, ele ser extremamente amplo. Mas de uns tempos atrás, a gente vai encontrando realmente, às vezes, casais que vêm assim, não, é porque a gente já namora há 7 anos. Quando diz que já namora há muito tempo, eu já me tremo todinha. Porque um namoro muito longo, se a pessoa não começou muito cedo... Porque só se começou com 14, 15 anos, vai ter que ser longo, né? Tem que ser não tem longo, jeito. É por outra contingência que tem que estar sendo longo. Mas quando os dois já têm independência financeira e namoram há 7 anos, já me tremo toda. Porque alguma coisa muito séria está acontecendo ali naquele matrimônio. E normalmente... Aquele namoro. Desculpa. É com aquele namoro. Com aquele namoro, né? E... É muito importante, se você que está nos ouvindo vive isso, que você questione esses passos que o César colocou. Porque, por exemplo, como eu falei, há uns tempos atrás, uma moça me procurou dizendo, a gente namora há tantos anos, mas a gente pensava em casar o ano passar 2 anos atrás, depois 1 ano atrás, mas ele sempre vai dando assim um motivo de que a gente, não, isso agora eu não posso por causa disso, agora eu não posso, não vai dar mais por causa daquilo. Eu digo, minha filha, avalie se esse rapaz realmente quer casar. Acho que tem determinados momentos, nessa parte de discernimento para casar, que é necessário algumas definições claras, né? Eu lembro que tenho uma irmã que ela já tem muitos anos de casado, são muito bem casados, mas ele era daqueles que queria casar com tudo perfeito, ele queria estar ganhando muito bem, ter casa própria, e eles casaram assim, mas tudo era motivo para ele não casar, porque ele queria uma segurança. Eu lembro muito que eu lembro muito lá em casa, a mamãe dizendo, minha filha, acabe esse namoro, porque esse rapaz não quer casar, Aí ela acabou o namoro. Morreu de sofrer, mas foi o jeito do rapaz casar. Porque voltou já para casar, né? Quando quis voltar, já era para marcar o casamento. Às vezes tem essas situações que os rapazes querem um pouco mais de segurança, porque quer uma vida muito segura, aquela pessoa muito racional, muito inteligente, muito estudioso, tudo dele era muito assim meticuloso, e eles realmente formaram uma família linda. Mas tem outros que o homem ou a mulher, às vezes, no fundo não querem, estão acomodados, né? O casal está ali namorando, assim, vai passando 5, 6, 7. É aquilo que o Felipe estava falando aqui. Poxa, nós somos cristãos e queremos constituir uma família. Ou seja, nós queremos uma coisa séria, eu quero construir a minha vida com aquela pessoa. E o período do namoro, eu preciso ver se é isso mesmo que eu quero. Então, eu preciso fazer isso intensamente, eu preciso conversar muito. É por isso que eu brinco aqui muito que, hoje em dia, eu já estou achando tão legal os frutos eu estou achando, às vezes, maiores em quem namora pela internet, pessoas que são de outro canto. Eu já vi tanto casal muito bom saindo desse tipo de contato, né, de amizade, porque o que acontece? Como não tem a parte física, eu não estou ali com a pessoa, não tem a química, né, nem tem a matemática também, viu, Everton?
Só a mas física. Só serve o português, né? Vou ter que conversar. A geografia atrapalha, né? Até a geografia atrapalha. Mas o que acontece? Desenvolve muito diálogo dentro da internet. Então, pessoas que conversam todo dia, falam de si, falam dos seus planos, falam não sei o quê, esgota o conhecimento um do outro. Né? Então, isso às vezes, hoje em dia, no mundo de hoje, é quase uma salvação para algumas pessoas, porque elas amadurecem, elas vão se apaixonando, mas vão criando um amor, uma amizade profunda, porque tem que conversar, só tem isso para fazer. Então, é muito importante essa coisa de ir fundo. Né? Ir fundo. Essas meninas que estão com os rapazes há não sei quanto tempo, tenha coragem, minha filha, de questionar, porque o rapaz adia, bem, e você? Como que fica? Você está ficando velha, o tempo passa, as coisas precisam de definição e precisam de profundidade, né? Então, uma pessoa com todas as condições para casar e vai adiando, 8 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos de namoro, pelo amor de Deus, né? Apesar do César ter dado aí toda a receita com todos os ingredientes para nós, né? Eu aqui refletindo, eu fiquei assim, pode ser que para quem está nos ouvindo, às vezes, quem até já é casado, né, e não foi por esses meios, se sinta um pouco frustrado. Já vi gente assim, e no começo, quando eu e a Janaína nós casamos ali, nós tínhamos, na verdade nem casamos, quando nós éramos noivos ainda, como a gente começou a namorar muito jovem, né, ela ia fazer 16 anos e eu tinha ali 18, então ainda muito novo na igreja, então não foi da forma que depois nós aprendemos, nós fomos aprender essa receita que o César deu, né? Sei lá, muito tempo depois, né? Já próximo do casamento ali. Então, para quem está nos ouvindo e principalmente para quem ainda está namorando ou vai começar a namorar, siga os passos, né? Mas quem não seguiu porque já está casado, porque já tem um tempo de namoro, não precisa ficar frustrado por isso, porque Deus também age de formas diferentes para cada pessoa, né? Graças a Deus eu não tive essa formação inicial, como o César passou, eu e a Janaína, porém nós casamos, nós vivemos na graça de Deus, né? Vivemos todo um processo muito bom. Hoje temos aí 3 filhos, né? Uma graça, um casamento muito bom, que nós somos felizes por causa disso. Gostaríamos que fosse no início, mas não foi, e bendito seja Deus também por isso. E para quem está aí casado, eu vejo muitas pessoas perguntando que tem filhos, né? Tiveram filhos aí que não foi dentro do matrimônio, e aí eles não conseguem colocar isso como uma bênção, é quase como uma, meu filho, sei lá, uma maldição, é isso e aquilo, porque é uma criança que não veio de um fruto de um matrimônio, às vezes até de uma traição, e aí Tadinho. acha que a criança vem como algo ruim ao invés de algo bom, né? Vem como um peso, né? O Felipe falou algo interessante, ele falou, né, o namoro é feito para acabar, né? O namoro é feito para acabar. E às vezes ele não acaba por 2 motivos. Um que a Margera até falou um pouco mais da questão da insegurança de tomar a decisão, né? De tomar a decisão do próximo passo, de fato casar. Ou até o segundo, quando conscientemente ou inconscientemente o casal avaliou esses 4 passos e percebeu que tem alguma coisa errada, algo que como se tivesse um prazo de validade, né? Que não vai bater. E aí a pessoa fica postergando, quer viver somente aquele momento, a paixão, vamos ver até onde vai dar, e vai quase que se cegando, né? E às vezes Até não querendo ficar só, né? Tem gente que muitas vezes... ao medo, né? o medo, não vou ficar sem ninguém para namorar, e fica namorando com alguém que não vai produzir realmente um relacionamento mais maduro que vai finalizar num casamento. Tem muita gente que namora para não ficar só, né? Sim. E quando você faz isso, geralmente você faz besteira. Sim. Principalmente se você arrasta aí, daqui a pouco você até casa, justamente para ficar com a pessoa. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase, até mesmo do César, que diz sobre a questão do matrimônio, né? Diz que a mulher muitas vezes casa com o homem querendo que ele mude e ele não muda. E o homem casa com a mulher querendo que ela não mude e ela muda. Seja porque ela vira mãe, porque a vida leva a mudar. Então, às vezes, a gente se cega no namoro. Não, isso vai mudar, isso vai passar. Não, ele não vai ser sempre assim. E a gente se engana. Depois a gente descobre no próprio matrimônio. Ou ao contrário, né? Não, quando casar, aí você vai ver, aí vai mudar, não, porque vai casar, né? Aí vai deixar de ser assim, vai deixar de ser assado, ou eu vou mudar aquela pessoa, né? Você vai ver, quando casar, não, aí vai mudar. Vai não. E algo importante nesse processo de discernimento também é a gente precisa ter muito cuidado, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? A gente falou no último podcast, né, sobre
os cursos, né? Como, sei lá, como lavar uma louça, ou como arrumar um namorado, como isso, como aquilo. E muitas vezes a gente vê pessoas que criam padrões de pessoas impossíveis de alcançar, né? Então você vê alguém que é a pessoa perfeita, né? O homem perfeito, a mulher perfeita, alguém que não tem defeito algum, alguém que não precisa melhorar em nada. E aí, nesse processo de discernimento, às vezes você se depara com alguém que é tão defeituoso quanto você, né? E aí você fala, acho que essa pessoa não é para mim por esse motivo, né? Não colocando todos esses pontos que o César falou que são extremamente importantes, né? Mas eu digo ter esse cuidado, né? Essa prudência de não ficar idealizando uma pessoa que não existe, porque as pessoas elas cometem erros, elas têm defeitos, né? E isso não impede que a pessoa construa uma relação com você. Então tem que ter muito esse cuidado hoje em dia. Se usar aquele padrão que eu disse, né? Ninguém pode casar com alguém com nota abaixo de 4. Tem muita gente que sonha com alguém acima de 8. José e Maria. Maria. Eu não gosto, né? Primeiro eu não gosto dessa história de encontrar José e Maria. Eu acho a coisa meio... já se encontraram e desse casamento, não por união, mas porque Deus confiou seu filho Jesus, né? Já tá. Mas há sempre a vida sempre é isso. A gente evitar os extremos. Você não pode casar com gente que casa com uma pessoa. Não, mas é porque eu amo. Não, essa pessoa não tem condição de casar. 2, tem gente que sonha com pessoas que tá fora de realidade. Eu queria uma pessoa que fosse nota 8,5. Você olha para a pessoa, não, olha, no máximo você é 4,5, 5. Por que uma pessoa nota 8,5, ou rapaz ou uma moça, e olhar para você, ia brilhar os olhos e querer casar com você? Primeiro, é bem capaz de que essa pessoa nem exista. E se existir, ela provavelmente tem um grande problema de não querer ficar com você. Então, você erra quando quer casar com alguém acima de 8. Você erra quando você quer casar com alguém abaixo de 4. Então, ninguém vai ser tão perfeito assim. Outra coisa que eu vejo, às vezes, também, nesse tempo hoje de redes sociais, tem umas pessoas muito engraçadas, porque é consultor de empresa com 17 anos de idade, né? Como se fosse... E aí eu já vi, uma vez eu acompanhava uma pessoa muito legal, que, por exemplo, uma menina que casou, e ela dava conselho para as meninas sobre questão de casamento. Mas era típico de uma menina. Ela dizia, com pessoas assim eu não caso, com pessoas assim eu não... Não, mas espera aí, você está colocando o seu padrão. Não é? Existem muitos padrões. Não sei se vocês assistiram aqui aquele... Acho que vocês assistiram até um tempo aquele filme que é... Como é o nome? Não é Orgulho e Preconceito. Será que é Orgulho e Preconceito? É Orgulho. É com Orgulho e Preconceito. Que na época da pandemia, foi um dos filmes que a gente discutiu, que eu até dizia assim, olha, cuidado, isso não é um filme romântico. Né? Apesar de parecer um filme romântico, ele não é. É um filme de virtude. Vai ter uma menina lá que vai casar com um cara, vamos dizer assim, ele é 4.1, né? Assim, é o limite mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Né? Assim, O Sr. Colin. Ele é, mas é muito interessante. Naquela hora quando a gente é muito jovem, a gente também não entende. Ela disse, como é a principal? Você sabe o nome? Jane. Elizabeth. A Elise, quando vê que ela quer namorar e casar com aquele cara, ela chega a ter asco, né? E o cara é meio asqueroso mesmo, né? Realmente. Mas é muito interessante quando ela chega e diz assim, por que você vai casar com ele? Aí ela fez, não me julgue. Você tem pai e mãe. Eu não tenho uma casa. Se você não casar, você não vai sofrer o que eu sofro. Eu não tenho onde ficar. E naquela época a mulher não trabalhava fora. Elas nem ficar na casa, nem ficar para titia. Ela não tinha onde ficar para titia, nem isso tinha. Ela disse, eu já passei da idade de casar que os homens naquela época escolhiam as mulheres. Naquela época passa. Ela tinha 27 anos e já tinha passado a idade de casar. Se fosse hoje, eu também já teria passado da idade. Nossa! Naquela época,
18, 20, 22 anos, a mulher já casaria. Passando dessa idade, 25 não seria muito. Então, como ela dissesse assim, diante da minha circunstância, é uma decisão possível. Por isso que, claro, que a gente não deve também julgar muitas coisas, porque também tem muitas possibilidades. Na vida ela é composta de algumas coisas na vida que não são tão simples. Por isso que pessoas tão jovens, às vezes, não são capazes de julgar algumas circunstâncias, porque elas são muito fora do normal. Tem as coisas que seguem a normalidade. Então, mesmo no casamento, tem alguns casos que a pessoa vai casar com gente nota 4.1, 4.2. Você olha para a pessoa e você diz para a pessoa, olha, você está vendo, né, que a pessoa é assim, né? E a pessoa olha, estou vendo. Mas como se ela dissesse assim, eu vou topar. E você aceita. Porque diante da circunstância dela, era dentro da realidade o possível. Afinal, nem todo mundo vai ter a sorte e a graça da minha esposa de conseguir um 9.8. Ai, Tiago. Adoraria ouvir a Aninha nesse momento. Mas eu fico vendo aqui, vai. Mas pelo menos ele ficou 0,1 abaixo de São José. Como a gente estava falando... 9,9. A gente tá falando mais cedo que a Aninha come o pão que o Tiago amassou. Mas então aqui eu queria falar sobre essa realidade das meninas e dos rapazes. Como é o nome daquele que a gente conversou no podcast passado, que foi sobre o Paqueração 2050? Paquerização 2050. Que eu acho assim, se você percebe que Deus... Que você sente inclinação, não é Deus? Que você sente inclinação a casar, você deseja tudo. E você é solteiro. E você deseja ter uma experiência de namoro. É muito importante. Sabe, a minha mãe... Agora eu estou começando a achar que a minha mãe me ensinou mesmo. Porque eu lembro que ela dizia assim, minha filha, você... Ela é autora do curso Paquerização 2050. Acho que é isso. Paquerização 1980. Se ela tivesse com condições... Não, mas é assim, como paquerar e que seu relacionamento prolongue até 2050. Ah, pode ser. Mas se ela tivesse em condição, eu queria que hoje ela desse esse curso, porque eu acho que ela treinou a gente muito bem. Porque ela dizia assim, minha filha, quando você estiver assim diante dos rapazes, primeiro você fica, até ela dizer, até quando a gente estivesse rezando na igreja, tudo, minha filha, você fica com o olho aberto, outro fechado. Você fecha um, abre o outro, pra você ver se tem um rapaz que você gosta. Aí eu ria e dizia, mamãe, eu não acredito, mamãe, que você está dizendo isso. É, minha filha. Com um você reza e com o outro você observa. Procura, exatamente, era esse o objetivo. Isso. Aí ela dizia, minha filha, veja se tem um rapaz que você simpatiza. Veja se tem um rapaz que você achou interessante, que você achou inteligente, que lhe chamou a atenção de alguma forma. Se lhe chamou a atenção, não seja vulgar. Ela dizia muito isso. Não seja vulgar. Você vai se aproximar do rapaz e ser amiga dele, se interessar por ele. Se interessa, diz, como é seu nome? Você trabalha onde? Poxa, ri das coisas dele. Se trabalha já é um bom ponto, né? É verdade. Então, perguntar sobre a pessoa, da mesma forma os rapazes, né? Porque eu estou falando de mim, como a mamãe fazia comigo, porque os homens eu nunca vi ela ensinando nada. Mas ela dizia, minha filha, você pergunta como que é que ele se interesse por aquilo que ele gosta. Se interesse e procure saber para que ele possa ter liberdade. Agora eu estou tentando traduzir, ela não dizia isso, que ela não tinha palavras assim, mas hoje eu percebo assim, como nós precisamos descobrir para conhecer a pessoa e a pessoa se sentir com vontade também de falar dela para você. Porque às vezes hoje eu noto as meninas, gente, olha, sinceramente, tem moças que querem casar, mas elas sentam, por exemplo, aqui no movimento, na escola de jovens, elas vêm bem sérias, entram bem sérias na sala, aí senta na cadeira dela, olha para o César, escuta a palestra toda, fica séria no canto delas. Poxa vida, gente. Esse podcast é para você, jovem da escola de oração. Porque, gente, pelo amor de Deus, não é que você vai vir o outro extremo, porque aí também tem aquela coisa vulgar que realmente não atrai ninguém, não. Mas você ser alguém simpático, você olha para as pessoas que estão, você se relaciona. Afinal de contas, você precisa
encontrar aquele, porque muitas vezes está do nosso lado. E a mamãe dizia muito isso, minha filha, às vezes está do seu lado e você não enxerga. Ou então, né, Marjorie, vem pra escola e depois tem um momento de convivência, não gasta um minuto, né? Termina a aula e vai embora pela sombra que... Exatamente. Então, assim, eu creio que existem coisas que são muito humanas, muito básicas, que as meninas não fazem. Ah, mas sou tímida. Gente, tá bom. Então, não precisa você entrar sorrindo na sala, nem ser vereadora. Com o olho aberto, o olho fechado. Mas... Ó, nada de rezar com o olho aberto, todo fechado, hein, gente? Reza, olha para Jesus que ele vai te ajudar. Mas eu já tava imaginando aqui o César ministrando a oração e olhando quem é aquela moça com o olho fechado e o outro olhando para mim. Eu vou ter que perguntar se ela tá passando bem. Funcionou. Mas é muito importante que vocês, meninas, procurem se aproximar de quem você se acha legal, gente. Que tempo é esse que você tem para perder, pelo amor de Deus? E tem uma coisa que eu acho que... Eu lembro que tinha uma menina que trabalhava em Goiânia muito tempo atrás e eu notava isso nela. Então ela tinha esse fechamento o tempo todo. E pronto. Quando aparecia um rapaz que... Quando eu olhava, é engraçado, eu percebia. Primeiro eu olhava para rapazes que, em questão de aparência e beleza, não era compatível com ela, né? Era um rapaz que conseguiria namorar com meninas muito mais bonitas do que elas, naturalmente. Porque, então era como se o cara fosse nota 7 e ela fosse nota 5. E por causa disso, e o resto do tempo... Aí ela, quando chegava esses rapazes, aí ela mudava, sorria, aí ficava totalmente... E é engraçado, porque tinha outros rapazes. Ela automaticamente está cortada pro resto da vida. Aqueles outros rapazes nunca. Se um dia ela pensar, todos os outros vão olhar para ela e vai dizer não. Ela vai estar cortada pro resto da vida. As coisas têm que serem naturais, até porque virtude é virtude. A virtude é só virtude se ela é autêntica. A simpatia, ser agradável. Exatamente, natural. Ser uma pessoa que... Um rapaz vai olhar para uma moça, ou vice-versa também. Eu acho que também os rapazes, claro que nessa perspectiva é mais feminino, mas também a questão da virtude. Então, tanto o rapaz como a menina tem que ver que você tem que ser... A virtude tem que ser algo constante. A simpatia... E sincero, né, sincero, tem que ser sincero. Ser agradável com todo mundo, tratar bem todo mundo. Não é necessariamente a moça que sorri para mim que eu me encanto. Mas eu ver uma moça que está sorrindo para todo mundo, atendendo todo mundo, sorrindo, aquilo me encanta. Não é necessariamente para mim. Certo? Então isso por isso que ser sincero, ser verdadeiro, até porque não adianta você tentar vender uma coisa que você não é. Funciona no primeiro momento, pode até atrair um rapaz ou a moça, o rapaz a moça, a moça um rapaz, mas depois um rapaz é todo relaxado, aí alguém ensina para ele, olha, se você se vestir assim, você vai atrair mais... Se ele fizer aquilo só para isso, daqui a pouco ele de novo, aquele relaxamento, aquela preguiça, aquele desejo de não crescer, vai ficar evidente. Então você vende uma coisa, não tem pós-venda, né? Não tem pós-venda. Na pós-venda não funciona. Porque tem dois tipos de problemas de relacionamento. Existem pessoas, rapazes e moças, que conseguem conquistar pessoas com muita facilidade, mas tem dificuldade de continuidade. Existem pessoas até na própria amizade. Tem gente que constrói amizade com muita facilidade. Chega num canto que tem um monte de amigos, mas você vai daqui a 2, 3 anos, está todo mundo chateado meio com aquela pessoa. Porque ela vai quebrando todo mundo que ela cultivou de uma forma ou de outra, leva uma pancada dela depois. Então não basta conquistar. Você tem que ter a capacidade de construir junto, manter aquilo junto. Claro que às vezes tem pessoas que, por exemplo, às vezes vê muito em meninas, por exemplo, isso é mais comum em meninas, que você seria muito boa para casar, mas ela não consegue arranjar namorado. São duas coisas diferentes. Uma é a arte de conquistar, a outra é a arte de manter. São duas artes distintas, que normalmente você precisa do mínimo de cada uma das duas. Porque se você só for bom numa, ou só numa outra, é muito ruim. Então é a capacidade de construir, de aquilo que a Mãe está falando, de ter simpatia, de se interessar, de tudo, mas de ter algo que o rapaz queira continuar também, ou a moça queira continuar também
com o rapaz, né? E tudo, César, tem a ver com o que a pessoa... Vamos supor, eu sou solteira e eu preciso fazer Você é casada comigo, Não, viu? estou dando um exemplo. Se eu sou uma pessoa solteira, ou homem ou mulher, eu sou solteiro, e eu preciso saber o que Deus quer de mim hoje. Eu tenho dúvidas sobre a minha vocação, se ela é celibatária, ou se ela é religiosa, ou se ela é sacerdote, por causa dos rapazes, ou se ela é para o matrimônio. É interessante porque nós conhecemos há pouco tempo um padre que começou a ser padre com 50 anos. Né? Entrou no seminário Entrou com 41. no seminário com 41 anos. Fiquei impressionada. Né? Assim, então, é vocação tardia, mas isso acontece. Às vezes a pessoa a coisa não se tornou clara para ela até aquele momento. Isso pode existir, mas às vezes o que acontece, o que eu noto às vezes nas meninas e em alguns rapazes, eu estou falando das meninas porque é o meu mundo. Os homens ainda é uma incógnita para mim, porque eu não sou homem. Mas eu tenho uma ideia, né? Uma ideia. Nem quero ser homem, glória a Deus, graças a Deus. Mas as meninas, às vezes, eu noto que o tempo vai passando e elas vão achando que está tudo certo. E que o rapaz vai bater na porta dela. Ei, chegou na hora de eu entrar aqui na sua vida. E às vezes, isso não é assim. Você tem que cavar. Você tem que buscar. Você tem que, às vezes, nesse caminho aí, fazer um monte de amigos. Amigos que você vai fazer e depois vai dizer, realmente, não entrou nos 4 pontos aí. Não chegou no 1 ou 2, mas não chegou nos 5, né? Nos 5 que precisam ter. Mas eu preciso chegar a 1, 2, 3, 4. Às vezes chega até 4 em 1, mas não chega no 5º. Mas eu preciso ir chegando, eu preciso de ter relacionamentos mais profundos. Não como uma busca de uma caça. Não é uma caça. Por isso que é muito importante as mulheres não serem vulgares, não colocar isso como uma meta de vida. Deus, como Everton colocou uma vez em algum podcast, Deus precisa ser o primeiro na minha vida. É olhar para Deus que vai fazer as coisas se ordenarem. Porque se isso se torna idolatria, como o Tiago disse, numa pregação do César, o César já falou, né? Tudo que eram as pragas do Egito, nada mais eram do que os ídolos dos egípcios. Então, tudo que nós adoramos vira praga. Tudo que nós adoramos vira praga. Se eu adoro o matrimônio pelo matrimônio em si, ele vai virar uma praga na minha vida. Não é? Então, é preciso que nós sejamos dóceis. Primeiro, para fazer a nossa parte, trabalhar. Porque é assim, é trabalhar. É ir em busca mesmo, é atrás, chegou um rapaz novo, ou até está do meu lado. E eu despertar para essa pessoa. Né? Então, assim, é preciso que eu esteja atento. Não, aquilo ali tem que ser sempre motivo de oração para mim, mas não de dizer, Senhor, manda o meu José. Eu lembro o César, acho que foi numa palestra que o César deu, que ele disse, não é nada de São José, porque você não é Maria, então não vai ser o seu José. Você não é igual a Nossa Senhora. Então, vai ser o que é para você. Não é? Então, deve ser tema da sua oração e, por isso, também do seu trabalho, mas não a finalidade última da sua vida. Mas tudo isso tem que concatenar. Né? As coisas, às vezes, eu acho as meninas um pouco paradas. Pode ser que Deus queira que o tempo passe. Eu lembro que teve uma pessoa que deu uma palestra um dia que disse, se Deus quiser que eu case com 40 anos, com 39 eu não caso. Eu achei aquilo ali muito profundo, porque aquela pessoa estava ali em sintonia com Deus, consciente, e não simplesmente deixando o tempo passar. O tempo está passando porque eu estou esperando o meu José bater na minha porta. Um dia ele vai bater na minha porta. Um dia ele vai entrar por aqui, nossos olhos vão é igual o príncipe encantado. E não é assim. Você muitas vezes tem que lutar. Eu lembro muito, por exemplo, o meu relacionamento com o César. Eu tinha uma imagem do César, antes de conhecê-lo mais profundamente, que eu não tinha a menor, achava que eu não tinha a menor afinidade com ele. Porque eu não o conhecia. Eu dizia, ai Jesus. Tanto que quando a gente foi andar de cavalo, né? Porque eu comecei a gostar do César, comecei a andar de cavalo com ele, porque eu disse, eu vou dar uma chance para ele, vou começar a conversar com ele. Vocês verem como anda de cavalo bem, viu? Andando de cavalo, de fato, era o príncipe encantado? Era o príncipe encantado, pois é. Cavalo branco. Pois é, mas vocês imaginam, num reino distante daqui. Eu disse, gente, eu vou fazer essa caridade, olha aí, ó. Fui fazer essa caridade, estava do meu lado, já morava na mesma comunidade que eu, já há alguns anos.
eu conheci, eu disse, poxa vida, ele está aqui morando comigo, né? Na época eu estava mais à frente assim, da comunidade, vou dar uma oportunidade para eu conhecer melhor esse rapaz. E foi uma coisa que eu tive que fazer um esforço. Aí eu fui. Só que eu fui começando a conversar com ele. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Então a gente foi de um jeito. A minha vocação de palestrante começou aí. Mas eu quero dizer assim... Jesus encantava as multidões em cima de um barco e César encantava a Marjorie em cima do cavalo. Em cima do cavalo, pois é. E eu fui de um jeito e voltei de outro. Porque eu o conheci, eu dei a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer o que ele pensava. E era uma pessoa que estava do meu lado e que eu não tinha a menor... Jamais poderia sonhar, imaginar em ser um dia meu namorado, eu querer alguma coisa de longe. Mas porque eu fui conversar, porque eu criei o hábito de conversar profundamente com as pessoas. Então eu acredito que as meninas precisam ter essa atenção. Acho que eu já falei muito. Ser disposta, né, a isso. Não só as mulheres, como os rapazes também. Se dar a chance de conhecer a outra pessoa, né? Às vezes você conhece alguém, a pessoa, sei lá, não cumpre o primeiro pré-requisito, digamos assim, e aí você já exclui a pessoa da sua vida. Não é pra mim. E aí você nem se dá a chance, às vezes, de conhecer profundamente aquela pessoa e talvez descobrir alguém, como a Marjorie falou, surpreendente, que pode realmente ser aquela pessoa. Um detalhe que eu vejo também nos jovens, como a Marjorie e até a Tati comentou, chega no ponto, às vezes, de você ter uma maturidade, ver alguém com essas qualidades, você começa a ser amigo e aí tem aquele último detalhe da ousadia, porque assim, às vezes você tem alguns amigos dentro do grupo e falta só chegar e falar, e aí? Não é amizade só, vamos namorar? Então, às vezes, tem muitos jovens que, e aí? E falta do homem, às vezes, e que eu acho que a maior é a parte principal, mas às vezes a mulher, ela chega nisso, assim, nossa, por exemplo, ela tá aqui, nossa, mas eu já demonstrei amizade com aquele, com esse e tal, mas às vezes o cara tá lá, será que ela é só amizade também? Porque ela não sai daquilo, não tem um detalhe, não tem um olhar atraente por mim, parece que eu não vejo, eu observo, mas não vejo nenhum detalhe que demonstre que ela quer algo a mais que a amizade. E aí fica os dois parados, né? Um do lado, poxa, se eu falar que eu quero namorar com ela, pode romper uma amizade. Não mandou um coraçãozinho no meu status? Se não curtiu. Hoje em dia tem muito disso, né? Mandar um coração, boa noite, tem aquele coraçãozinho. Não tem um detalhe, o homem fica com uma dificuldade, aí a mulher fica, será que eu vou? E aí fica uma amizade que no fim nenhum dos dois queria fosse amizade. Mas ninguém consegue dar um passo. Então eu vejo muito isso dentre os jovens, que às vezes, tá bom, você criou amizade, agora falta o passo, né? Principalmente do homem, chega, ei, amigão, se for não, tudo bem, acontece. Não, os homens precisam ter um pouquinho mais de coragem. Eu acredito que isso, mas muitas vezes os homens não têm certeza do que querem, uma imaturidade, uma coisa travada. Porque eles precisam ir fundo no que eu quero e eu preciso ir atrás. Eu vou dar aqui um exemplo bem rápido. Então, aquela pessoa que sabia que ele é uma realidade da vida deles, né? Ele foi e fez todos os passos e ele foi lá. E ele foi atrás da moça e ele chamou ela para namorar, a conhecer ela, para ser amigo dela, se interessou, não sei o quê, e foi dando os passos necessários. Então, às vezes, como os rapazes precisam... Claro, às vezes falta a convicção do que Deus quer para eles, do que eles querem, às vezes, mas precisa trabalhar essa área. Também, né? O homem, ele não pode ser tão mole assim. Eu lembro, antes de eu começar a namorar com a Janaína, eu na igreja ali tinha uma menina que ficava, muito tocando, queria ficar abraçando, né? Grupo ainda de jovens, era também muito jovem. E aí eu fiquei, não é possível, você não fica abraçando. Aí eu cheguei, você quer ficar comigo? Vamos? De nada, aí ela chegou assim. De repente, assim. Aí ela pegou e falou, não. Então tá bom. Não me larga. Então tá bom. Porque uma outra pode achar que você tá querendo ficar comigo e aí não vai se aproximar porque você fica me agarrando. Eu tomei um não dela e tudo bem, passou acho que o quê? Mas um mês eu comecei a namorar com a Janaína. Então, eu tomei um não e também ficava tocando em mim, me abraçando. O que você quer? Não quer nada. Então, ninguém fica... tá estranho, ninguém fica abraçando nada. Então, às vezes o homem, sei lá, precisa, pelo menos aonde eu fui criado, né?
meus amigos ali era, sei lá, 15 homens e era uma disputa. Era uma disputa de você ficar com várias meninas. Então, você não quer ficar para trás. Você tem que ter suas artimanhas, a forma de conquistar ali as mulheres. Então, assim, claro que não de uma forma tão virtuosa, mas o homem tem a característica de chegar e ter essa presença. Então, ele precisa, você na igreja vendo algum detalhe de a mulher que tem ali um interesse, é chegar e falar, pô, não precisa ser tão vulgar, mas você pode, né, chamar para jantar, sei lá, fazer alguma coisa, ela já vai entender que você quer alguma coisa. Eu tava aqui pensando, né, que hoje em dia a gente, eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente trata o namoro como se fosse o casamento, o peso que a gente dá. Acho que o pessoal tem medo de entrar num relacionamento mesmo, porque quer ali, tá todo mundo pronto para casar e ter essa certeza, né, que vocês comentaram. Eu até gosto, mas não gosto tanto, então deixa. Vou esperar chegar alguém que, nossa, eu gosto assim muito, tenha borboletas no estômago para acontecer. E às vezes não é assim, como vocês comentaram, né? Às vezes é a convivência que vai despertando, às vezes é o conversar, o conhecer mais a pessoa, né? Vocês estarem mais à vontade ali um perto do outro, né? Que você vai despertando ali um sentimento, um interesse a mais e acaba surgindo um relacionamento. É por isso a importância das conversas um pouco mais profundas, né? De quando você quer se aproximar de uma pessoa para ser amiga e conversar mais profundamente. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia das moças pedirem os rapazes em namoro. Não gosto disso. Acho que você deve se aproximar, ser amiga. Quando ele achar que você está que já está ficando muito convencido de que você gosta dele, você dá um gelinho, vai para outro canto. Você tem que ser um pouquinho inteligente, não é esperto. Eu não gosto desse nome, você tem que ser esperto. Parece assim uma coisa assim meio mundana. Você tem que ser inteligente, se aproximar na hora certa e dar uma saída também na hora certa. Se você acha que está chegando num ponto que você gosta dele e você desconfia que a pessoa gosta de você, no mínimo, peça a uma amiga sua para lhe ajudar e dizer, fulano, dá para você me ajudar e perguntar à pessoa como é que ela se sente em relação a isso? E me diz tudo, porque eu queria saber para eu poder mudar de rumo. Entendeu? Se a pessoa não tomar iniciativa, mas você chegar e dizer, olha, eu gosto de você está querendo... Eu não acho muito legal, sabe? Eu acho que isso não é muito o papel da mulher. Só voltando para esse papel do homem, né? Realmente, né? A gente já falou mais no começo na questão das meninas em relação, mas realmente existe hoje um problema dos homens de decisão, né? De tomar iniciativa, de querer... Às vezes, eu acho que em outro podcast eu já falei, às vezes algumas meninas às vezes chegam assim, eu digo, você tô toda arrumada, tão bonita. Ei, no metrô, os caras não paqueram com você, não? Ela, não. Eu olho assim, meu Deus, tem uma coisa estranha nesse mundo, né? Tem uma coisa estranha, não está normal. Não está normal. Eu acho que existe hoje uma anormalidade, tanto na questão das meninas, em questão de tudo, mas a questão dos homens, de tomar decisão, de querer, de expressar, de buscar. Eu uso muito a analogia quando eu vejo, por exemplo, um leãozinho, né? Como é que um leãozinho fica na vida, né? Se você pegar dois leãozinhos, eles vão ficar brigando o tempo todo. Por que eles ficam brigando com os irmãozinhos dele? Porque ele vai sobreviver fazendo aquilo. Sem lutar, um leão não é nada. Né? Ele não é nada. Ele precisa caçar, ele precisa defender, ele precisa lutar. A luta é o treino. Daquilo ali que ele vai treinar, é aquele treino que vai o exercitar. Eu acho que hoje falta, às vezes, nos rapazes, esse treino de paquerar, chegar junto. É quase como um treino que a gente vai fazendo com 14, 15 anos, 13, sei lá. Você começa a tentar, é como se fosse uma tentativa de como é que isso funciona, né? Como é que eu consigo passar do primeiro passo para o segundo passo. Então, eu vejo muitas vezes faltando hoje nos rapazes alguma falta, vamos dizer, uma certa uma certa agressividade de querer chegar nas meninas. Até às vezes, claro, talvez em gerações passadas, a gente fizesse isso, até como o Vinícius estava falando, até de uma forma um pouco desequilibrada. Mas eu estou vendo hoje o outro inverso. Né?
Talvez em gerações passadas, de ficar tentando paquerar, querer namorar com qualquer menina. Era como se fosse um treino, né? Você tentar... Mas hoje em dia você olha e diz, parece que não quer paquerar com ninguém. E sequer perdeu a dinâmica. Parece que precisa de um coach também, né? Para tentar chegar, conversar, apresentar, querer, como é que chama? Querer impressionar a garota, querer olhar, querer fazer que ela perceba que você está interessado nela. Então, tudo isso desapareceu, né? Que eu acho que é uma coisa. Mas a gente tem que lembrar que o nosso podcast aqui é discernimento para casar, né? Então, claro que geralmente também o problema do casamento já nasce da dificuldade de arranjar namoro. Mas quando arranjar namoro, saber discernir o caminho do casamento. Mas você vê como isso é um problema que vem desde antes, né? Como você está falando, a dificuldade de iniciar um relacionamento, um namoro, vai causar também que lá na frente o cara não queira também tomar a iniciativa para casar. E aí fica enrolando a menina, fica namorando um namoro eterno e não quer avançar, fica caindo na insegurança e tal. E surge tudo lá no começo. Dá o primeiro passo até pro namoro, né? Então... Eu ia falar sobre isso, né? A gente falando sobre discernimento e foi voltando alguns passos, né? Voltou no namoro, falou brevemente da escolha da vocação e até dando meu testemunho. Uma vez, também aqui na mesa, eu vi, dessa vez da Marjorie, uma frase que me impactou desde quando eu entrei na escola lá em 2015, né? Sobre a questão de discernir a vocação. Falou, você tá na dúvida? Faça o seguinte, separe 2 períodos. Em um momento você vai se aproximar de uma vocação. Você vai imaginar que só existe a vocação religiosa. Você vai passar mais tempo na liturgia, se imaginando como padre, e esquecer que existe outra vocação. Depois, no outro mês, você vai fazer exatamente o contrário. Se aproximar mais de famílias, de um pai de família, e imaginar que só existe essa vocação. E se vê qual que você se vê mais realizado e realizando a vontade de Deus. E eu lembro que, nessa época, eu tinha acabado de terminar com a minha hoje esposa, a Ana, justamente porque eu estava propenso a entrar no seminário. Estava imaginando que minha vocação era essa. E esse discernimento me ajudou a imaginar, a reconhecer que realmente eu via que a vontade de Deus, para mim, era o matrimônio. Então, quando eu me abri a isso, eu logo já voltei ao matrimônio e o que me fez logo correr de volta para a Ana, tomar a decisão logo de tomar as providências para isso, é imaginar. Por exemplo, ok, a minha vocação é o matrimônio. E então eu tenho alguém que que eu já tenho uma história, alguém que eu amo, que eu quero convívio. E se alguém for na minha frente? E se alguém for lá e tomar a iniciativa na minha frente? Então talvez esse seja um ponto que a gente possa pensar. Se tem algo que está nos segurando a tomar a iniciativa, a tomar um ponto, se eu dou um passo além ou não, igual a gente comentou aqui, é pensar que se você não fizer isso, outro vai fazer. Então, uma vez que você já discerniu sua vocação é o matrimônio, que tenhamos essa coragem, né, de tomar essa decisão e depois, já iniciando então esse namoro, tomar já na direção desses passos um rumo ao matrimônio. Então hoje, graças a Deus, estou há 3 anos casado, 2 filhos e realizado. Mas realmente na vocação a gente vê que o que conta é a vontade, né? A vontade de fazer a vontade de realizar a vontade de Deus e na vontade de decidir por essa vocação, né? O matrimônio. Então, conversamos muito, né, gente? Espero que tenha lhe ajudado. Como sempre eu falo, não resolve sua vida nem lhe dá respostas. Quer dizer, talvez até algumas respostas, talvez algumas coisas tenham sido luz para você. Mas o objetivo deixa isso ser afofado dentro de você. Muitas vezes a gente pega essa situação da nossa vida e soca lá dentro como se fosse um monte de lixo. E nós precisamos afofar para trazer tudo isso à tona e ordenar essa área na nossa vida e tomar as devidas decisões sem medo, porque vão nos trazer muita felicidade. Então, Deus abençoe você. Até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.